Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos de volta com os nossos estudos da nossa escola bíblica discipuladora. Na semana passada eu não pude estar fazendo, porque eu não estava bem de saúde, como vocês sabem. Mas hoje nós estaremos dando continuidade com a lição número 5, que fala sobre Davi. Davi, quando a adversidade é gigante. Então nós estaremos com as nossas Bíblias abertas no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vamos fazer leitura primeiramente de 17 a 32 e depois de 32 a 37, desculpe, a 38 e 32 até 38. Depois do versículo 40 até o versículo 47. Nós vamos então orar, pedir a Deus a direção sobre a nossa aula. Ó Pai querido, nós nos colocamos nesse momento, meu Deus, diante da Tua presença. Te peço, meu Deus, que Tu possas usar a minha boca, usar a minha mente nesse momento, meu Deus, para a condução desse estudo. Ó Pai querido, também quero te pedir, Senhor, para que todos aqueles que estarão vendo e ouvindo esta aula, Senhor, possam estar sendo edificados na Tua graça, no Teu conhecimento e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa instruir a todos nós para que Tu possas, ó Deus, falar aquilo que Tu queres para nós, por intermédio, Senhor, desse estudo, daquilo que eu estaria aqui falando. Fala por mim, Senhor Deus. Esteja me orientando, meu Deus, em tudo quanto aqui será feito. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar falando sobre Davi. A história de Davi é muito conhecida de todos nós, porque estaremos falando exatamente da luta entre Davi e o gigante Golias. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, na nossa revista, indica o versículo 45 somente. Porém, para podermos entender o contexto, nós estaremos fazendo uma leitura um pouco mais ampla. Vemos então, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante, ou seja, a guerrear contra o gigante. No versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. No 33, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul
vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. Os seixos são as pedras, tá? A sua funda é uma tiradeira. No versículo 41, nos diz: O filisteu também veio, e se vinha, chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. As palavras de poder que Davi falou ali ao gigante Golias demonstram claramente quem é o Deus a quem ele servia e quem é o Deus a quem nós servimos, porque é o mesmo Deus. Na nossa revista, nos diz o seguinte, que a vida é um enfrentamento diário. Nós estamos a cada dia enfrentando um novo gigante. E quem são os gigantes que nós enfrentamos? São exatamente as dificuldades, os problemas e os desafios aos quais nós encontramos a cada dia, a cada momento da nossa vida. E esses gigantes, eles insistem em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial, porque a gente acha que se sente incapaz de vencer tais dificuldades e deixamos de crer, de acreditar no nosso Deus, que tem tudo e que pode todas as coisas.
A Bíblia relata diversas histórias que nos mostram como agir diante deste cenário. Um desses exemplos está em Números, capítulo 13, quando os espias de Josué se apavoraram e desistiram da conquista da terra prometida, porque viram ali gigantes. No versículo 33. Logo, se autoclassificaram como pequenos, insignificantes e incapazes de superar aquelas dificuldades ali impostas. Outro exemplo está no texto que nós lemos, capítulo 17. Davi, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. Porém, vemos que o grande diferencial de Davi foi o fato de não ter se acovardado. Ele não desistiu, ele não teve medo de encarar e de enfrentar tal desafio. Ele não se concentrou no tamanho do gigante Golias, mas sim confiando na sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos. A confiança de Davi estava depositada em Deus, não naquilo que ele via somente nas coisas materiais, mas também no impossível, que é exatamente o campo onde Deus vai operar, o impossível. No primeiro item da nossa lição, o grande desafio. Então aqui ela está baseado em 1 Samuel 17, capítulo 10. Hoje, desafio às tropas de Israel. Por quê? Por ele ser um homem de cerca de 3 metros de altura, um homem forte, um guerreiro experiente, que já tinha vencido a todos aqueles que o enfrentaram, ele se considerava invencível, ou seja, que ninguém poderia com ele. Golias zombou, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. Ele era um soldado filisteu, gigante, muito forte, e criou uma pressão psicológica sobre o exército de Israel, deixando claro que eles não teriam condições de vencê-lo. Então vemos que os gigantes que nos afligem fazem o mesmo. Eles nos provocam, eles tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis, frágeis, instáveis. O gigante Golias, com essa zombaria que ele praticava contra o exército de Israel, ele tentava bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus, tentando diminuir a fé dos israelitas no Deus, no Senhor dos Exércitos. E o gigante em nós invade a nossa mente através dos pensamentos, nos fazendo perder a nossa conexão com Deus, roubando a nossa paz e a nossa esperança, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos ou de que não seremos capazes de enfrentar essas lutas que existem no nosso dia a dia. Davi, porém, um simples pastor beduíno, jovem, bem mais jovem também que os seus irmãos, sujo com pedrinhas e uma funda. Essa funda é uma tiradeira. Versículo 40. O duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pequena pedra. Porém,
sim pelas armas espirituais e genuína confiança em Deus. Nós lemos dos versículos 45 a 47, da leitura que nós fizemos anteriormente. Davi reconheceu que Golias estava afrontando a Deus, ao Deus vivo, e que aquela batalha não era somente uma batalha de guerra, uma batalha comum, mas ia muito além, porque aquela batalha era espiritual. Ali era uma chance, uma oportunidade de mostrar para os filisteus o quão poderoso é o Senhor dos exércitos, já que zombaram da fé do povo israelita, de quem zomba e de quem amaldiçoa, né? Eu venho em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, do qual você zomba e amaldiçoa. O grande segredo para enfrentar o gigante foi então manter o foco em Deus, em meio a muitas outras vozes. Não podemos nos esquecer de tal situação. Há 3 lições importantes que ficam nesse grande desafio que é o nosso no situações que geram segurança. Não. Nesse grande desafio, né, que é a nossa primeiro capítulo dessa lição. Davi não se considerou autossuficiente. Ele não era o tal, o único, o maravilhoso. Ele era então o quê? Dependente de Deus. Ele sabia de que dependia de Deus para poder vencer aquela batalha. Ele encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles, que eles não estavam sós, que o Espírito de Deus estaria junto com eles, lhes concedendo a vitória. Derrotou Golias, não aceitando palavras de derrotas, mas provando que havia Deus em Israel. No item 2, concentre-se em Deus. Concentre-se em Deus. 1 Samuel 17, versículo 16, diz o seguinte: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então, o que é isso? O que ele estava fazendo? Uma enorme pressão psicológica. Ameaçando, colocando que os israelitas não teriam condições de vencê-lo. Ele era um entre milhares de outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes, e vez ou outra um toma posição de destaque. Dia e noite estão ali nos perseguindo, com problemas internos e externos. Tudo que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental e nos confronta espiritualmente. O sofrimento pode atingir essas 3 áreas e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo para combatê-lo. Nós precisamos compreender que as adversidades e os sofrimentos fazem parte da vida. Eles são rotina, são nosso cotidiano. Não podemos fugir da realidade, achar que o problema não existe. Mas temos que enfrentá-lo. Temos que combater com coragem, com fé,
Davi não se vitimizou. Ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Ele não se achou coitadinho, pobrezinho, nem ficou se lamentando. Mas ele teve toda a fé devida no Senhor, sabendo que Deus daria a ele, tá, a vitória sobre o exército filisteu. Porque ali Golias não representava uma pessoa, representava um povo inimigo que lutava contra os israelitas. Também diz aqui o seguinte: não podemos estudar a Bíblia como uma espécie de livro de autoajuda. A Bíblia vai nos ajudar somente a enfrentar as diferentes situações. O que a gente vai ler na Bíblia, somente palavras de encorajamento. Nós vamos também ler palavras de admoestação, de correção, Deus puxando a nossa orelha quando a gente faz aquilo que não deve, né? É o livro da verdade. Abre o nosso entendimento para vermos a existência como de fato é e conhecer a Deus e a sua ação na história humana. E na história humana é na nossa história também, de cada um de nós. O fato de conhecer a Deus não nos impede de passar por momentos difíceis, de viver problemas, mas nos ensina a passar por eles e a vencê-los. Deus tem propósitos e promessas, por isso é preciso confiar nele. Depois deste duelo, Davi passou por outras situações e muitas outras, como angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, as quais tentaram paralisá-lo. Assim também é conosco. Quais são os gigantes que assombram você? E como que você está vivendo, encarando-os? Você está se revestindo de coragem e da verdade da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso? Então, nós temos que nos apoderarmos da promessa de que Deus nos dá a vitória. Mas nós temos que ter obediência, nós temos que ter temor, nós temos que ter fidelidade a Deus. E Davi enfrentou inúmeras batalhas. Davi conquistou muitos territórios para o reino de Israel. E é bom lembrar que ele enfrentou guerras. Muitas guerras. Mas foi também um período de enorme prosperidade econômica para Israel durante o seu reinado. Mas por que houve isso? Porque Deus era com ele. Porque ele tinha o temor a Deus. No item 3, o triunfo da fé. Ou seja, a vitória da fé. Isso ele está baseado num trecho que está lá no Novo Testamento, na primeira carta ou epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, que nos diz o seguinte: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos lembrar aqui da história de vida de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Mesmo sendo baixinho, sendo
aos olhos humanos insignificante, ele conhecia os perigos do campo, já que ele enfrentava ursos e leões para defender as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, pertencentes à sua família. Ele conhecia Deus e era conhecido por ele, ou seja, ele conhecia Deus e era também conhecido por Deus. E isso bastava. Por isso, diante daquele homem tão grande em estatura, mesmo sem ainda ser um soldado preparado, Davi estava pronto para o duelo. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do nosso dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las em condições de vencer, de usar as armaduras espirituais que são citadas lá em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 3 a 5. Em Efésios 10, 6, de 10 a 17, encontramos as armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Quem é a carne, os seres humanos ou forças materiais e sociais. Ela é espiritual. E essa luta espiritual, ela nos atinge completamente. E sozinhos nós não temos forças para vencer tudo isso. Nós precisamos constantemente, sempre, da ação de Deus, do direcionamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vemos aí o seguinte: quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos, como aconteceu com os espias de Josué, lá em Números, capítulo 13, trazendo consequências altamente danosas. Davi não agiu como os espias. Davi, então, tomou uma posição bem diferente. Por quê? Ele manteve o foco em Deus, que é maior que qualquer problema, por mais gigantesco que seja ou pareça ser. É como diz a famosa e anônima frase: não diga a Deus o tamanho do teu problema, diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. Isso precisa ser vivido, isso precisa ser anexado à nossa mente, ao nosso dia a dia, à nossa prática de fé. O nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus. E a Bíblia nos diz que a nossa fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração e do estudo da palavra. Nós precisamos buscar poder e sabedoria vindos dele, vindo de Deus, para vencer os problemas, não importando o seu tamanho. O gigante tenta nos paralisar, nos levar à desistência, ao cansaço físico, mental e espiritual. Tenta nos fazer fracos e nos derrubar. Mas o Senhor, Deus, nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. Assim como Davi, não deixe o medo vencer você.
nem mesmo pensamentos autodestrutivos e pessimistas desanimarem a você. Nós temos pelo menos um Golias. Quando não, vários que assombram a nossa vida. Portanto, não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco. Salmo 46. E Ele nos dará a vitória. Ou seja, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia ou na tribulação, que é o que diz o versículo 1 do Salmo 46. As adversidades e as crises, elas são inevitáveis, sim. Por isso, é indispensável termos em mente as seguintes convicções. Temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós. O mais atual é a Covid-19, que está aí à nossa volta, que já fez vítimas fatais no meio da nossa igreja, das nossas famílias, né? Quem não teve parente, teve algum amigo, algum vizinho, algum conhecido que tenha sido vítima dessa doença. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas Deus não muda. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou de fugir. De não darmos ouvidos à voz do gigante, pois ele tenta tirar nossa alegria, nossa paz, provocando insônia, provocando depressão e achando que os problemas sejam insolucionáveis, o que não é verdade. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Encare o gigante, não fuja. Cuide da sua saúde física e mental e, antes de tudo, da espiritual. A força exterior depende totalmente da plenitude interior. A nossa saúde espiritual vai influir na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Porque, estando em paz com Deus, nós temos uma saúde maior. Ou seja, a nossa saúde mental não estará abalada, a nossa saúde física também não. Claro, você não vai deixar de fazer seus tratamentos médicos que já está acostumado a fazer, porque aí seria ignorância. Achar que Deus vai agir de uma forma totalmente sobrenatural, né? Deus vai fazer com que aqueles recursos que estão à nossa disposição sejam eficazes, tá? Mas não vamos tentar ou desafiar a Deus, porque isso não é divino. A nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus, com a armadura de Deus. Então, o que diz lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus é uma virtude que somente é plena em Deus. E a armadura é de Deus, porque é a que Ele mesmo usa. Que está em Salmos 17, 13, 18, 35, 35, 2 e Isaías 59, 17. E a replicou para nós ao usarmos. Você não é pequeno, nem é insignificante. Você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você, como diz no cântico. Agora nós temos que nos apropriar dessa promessa de Deus e praticá-la. E vivermos
a nossa fé de forma verdadeira, de forma real. No hino 454 nos diz: temos por lutas passado umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sem todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. A vitória é nossa, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Então, leia e reflita lá no Cântico de Vitória, em Romanos 8, de 31 a 35. Oremos então, irmãos, pelos nossos propósitos, pela nossa igreja, nossas famílias, pelo nosso país, pela nossa querida professora Jália. Estejamos, irmãos, em oração, estejamos então orando, vigiando e pondo em prática, irmãos, aquilo que Deus nos ensinou. A palavra de Deus que a gente estuda precisa ser vivida, sempre. Oremos. Meu Deus, muito obrigado por esse estudo dessa lição. Deus, muito obrigado, meu querido Pai eterno, porque Tu tens nos fortalecido, Tu tens, ó Deus, nos protegido, nos guardado, nos guiado diante da Tua poderosa mão. Pomos, ó Pai, no trono da Tua graça, a vida de cada um de nós, Senhor, de todos nós que somos dessa classe, de toda a nossa igreja, de cada família representada. Meu Deus, ministra a cura, ministra a libertação, Senhor. Abre portas que precisam ser abertas em termos de emprego, de oportunidades, Senhor. Dá a Tua direção, meu Deus, sobre o Teu povo. Ó, meu Deus querido, tem misericórdia do nosso país. Conduza, ó Pai, os caminhos da política, da economia no nosso país, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Dá-nos a Tua direção, Senhor Deus. Ó Pai, dá-nos a cada dia, Senhor, a devida sabedoria nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para que, ó Deus, nós possamos refletir a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida da Jália, Senhor. Abençoa a sua saúde física, mental. Abençoa os seus familiares. Deus, dá a Tua direção sobre a nossa professora, Senhor Deus. Dá a Tua direção sobre todos os nossos irmãos, ó Pai. Ó Deus, toma também
irmã Zuleide, a sua família, confortando o seu coração, ó Deus, diante da perda, Senhor, que tiveram. Opera em nós, Senhor, pois cremos em Ti e em Teu poder, e em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém.